agora que o jogo político vai começar efetivamente no interior do Congresso Nacional e principalmente no âmbito da sociedade brasileira no seu conjunto, ou seja, o movimento sindical, as sociedades, as organizações da sociedade civil de uma maneira geral, as organizações dos aposentados, as organizações dos servidores públicos, enfim, à medida que esse jogo começa a ganhar um banho de realidade, ao que tudo indica, o governo do capitão começa a sentir as dificuldades para fazer com que esse monstrengão das maldades seja aprovado da forma como ele foi encaminhado pela equipe do Paulo Guedes. Tá certo? E aí o governo vai começar a se valer de todo tipo de mentira, de fake news, entende? E principalmente de chantagem, né, junto a deputados e senadores, para tentar fazer com que essa PEC, né, a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, seja aprovada. Dentre as mentiras que o governo está fazendo mão, né, está lançando mão, está a ideia de que essa medida vem para reduzir as desigualdades e para acabar com os privilégios. Isso não é verdade, tá certo? Quer dizer, o fato concreto é que os grandes privilegiados da nossa sociedade, aqueles que ficam no topo, né, nos 1% da nossa pirâmide socioeconômica, eles continuam absolutamente intocados, né? Ou alguém tem a ilusão de que esse pessoal depende de uma aposentadoria de um salário mínimo do INSS quando se aposentar, tá certo? Ou de que eles dependem de pensões e aposentadorias do serviço público. Não, de jeito nenhum. Esse pessoal está com o seu recurso muito bem guardado no interior do sistema financeiro, ganhando fortunas, tá certo? Com o recurso totalmente parasita, né? Por conta do sistema de privilégio, né, do sistema financeiro em relação às demais áreas de atividade do nosso país. Tá certo? Então, por exemplo, o Paulo Guedes enche a boca para dizer que a medida que ele encaminhou para o Congresso, se for aprovado, vai significar uma economia de R$1 trilhão ao longo de 10 anos. Quer dizer, eu tenho certeza que a maioria de vocês, assim como eu mesmo, não tem a menor ideia de quanto é 1 trilhão. Né? Quer dizer, esses caras mexem com cifras como centenas de bilhões com uma facilidade que é impressionante. Tá certo? Mas vamos imaginar realmente que ele esteja com razão ali. Em 10 anos, de acordo com as contas que ele faz, que são contas totalmente manipuladas, haveria uma economia de 1 trilhão. Agora, o que o Paulo Guedes não fala é o seguinte, é que há mais de 20 anos, tá certo? O governo vem transferindo sistematicamente, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, recursos impressionantes derivados do orçamento público para o pagamento de juros da dívida pública. Né? O nome dessa safadeza ganha um adjetivo pomposo, né, de superávit primário. Então o governo estaria fazendo um esforço enorme para gerar o superávit primário. Mas o problema é o seguinte, que esse superávit primário nada mais é do que a economia que o governo faz junto à educação, saúde, previdência, assistência, investimentos, pagamentos de folha de pessoal para pagar juros da dívida pública. E o que acontece? Desde que essa série começou a ser catalogada, né, e contabilizada pelo Banco Central e pela Secretaria do Tesouro Nacional, vocês não se assustem com os números que eu vou dar, não. Mas já foram transferidos mais de 5 trilhões, eu repito, 5 trilhões do orçamento da União para o pagamento de juros da dívida, ou seja, são recursos que vão para aquela parcela bem pequenininha, 1% do topo da pirâmide. E esse pessoal não paga um centavo de tributo.
porque essas aplicações elas são isentas, tá certo, do pagamento, por um lado, e por outro, quer dizer, os lucros e os dividendos obtidos pelas grandes empresas, eles também são isentos. Então, os verdadeiros privilegiados, seu Paulo Guedes, não é aquela família que depende de um salário mínimo do avô ou da avó para sustentar nesse quadro de crise e desemprego. Os verdadeiros privilegiados você não tocou com essa reforma, tá certo? Porque são esses que vivem às custas do parasitismo e do rentismo do sistema financeiro. Então não adianta encher a boca para falar de 1 trilhão quando você continua ao longo desses próximos 10 anos, por exemplo, transferindo pelo menos 3 trilhões a título da dívida de juros da dívida pública. Então, se você quer realmente acabar com os privilégios, então vamos mudar completamente o foco. Retire essa proposta ridícula, esse Frankenstein da maldade, que é essa deforma da Previdência, e promova uma verdadeira reforma tributária para fazer com que aqueles que nunca pagaram 1 centavo de imposto, o topo da pirâmide da desigualdade, passem a dar a sua contribuição. Aí sim estaremos fazendo ao mesmo tempo justiça social, por um lado, e arrecadando recursos necessários para promover a retomada do crescimento e colocar o país de novo nos trilhos do desenvolvimento econômico e social.